Bom, é, então hoje a gente vai estar vendo a sequência ainda do o conteúdo aqui de função quadrática, e aí hoje a gente vai estar vendo uma segunda parte, tá? É uma continuidade, tá? Então, assim, não se preocupe com o professor não conseguir entender nada da aula anterior, da aula passada. E aí, teria como revisar? Essa aula, digamos que vai ser uma revisão complementando, tá? Como eu coloquei para vocês lá na, quando eu estava apresentando lá, vou estar acrescentando esses itens aqui, ó, que é o estudo do sinal, vértice da parábola, o ponto de máximo e ponto de mínimos, tá? Dentro do gráfico. No caso, a aula anterior, a gente vimos aí as raízes, que são os zeros da função, estudo de gráfico, e hoje a gente vai estar, digamos, refazendo o gráfico, então a gente vai passar pelo mesmo procedimento da aula anterior, então por isso que não precisa preocupar, professor, eu fiquei com muita dúvida. Estamos aqui, essa aula, digamos que é um complemento, e aí, assim, como eu até mostrei para vocês lá, o planejamento, que seria essa aula para a gente encerrar esse conteúdo. E aí, no final, vou propor alguma atividade para vocês, dentro disso, função quadrática, para que vocês resolvam dar a devolutiva, e aí, a depender da devolutiva de vocês, eu posso estar vendo. Não, estou sentindo que poucos deram devolutivo, ou teve bastante erro em determinada questão, aí a gente está vendo a possibilidade de marcar uma aula para a gente estar fazendo, revendo esse conteúdo, ou então a gente vê a possibilidade de resoluções de questões em um horário extra, porque, como eu mostrei para vocês lá, a gente tem essa preocupação de cumprir com aquela bagagem ali de conteúdos, tá? Bom, então, vamos lá. Dentro ainda do mesmo módulo lá, ó, da aula anterior, volume 2, módulo, hoje, no caso, acrescenta aí o módulo 9, tá? 8 e 9. E as páginas aí, que está aí dentro da página 374 a 390. Bom, então vamos lá. Aqui, a gente inicia, no caso aqui, com o estudo de sinal de uma função. Para entender a resolução de inequações de segundo grau, é preciso estudar primeiro a análise dos sinais das raízes de uma função. Análise de sinais das raízes. A análise do sinal da soma e do produto das raízes da equação do segundo grau possibilita identificar o seu sinal. Vamos ver aqui. Então, depois a gente vai estar trabalhando um exemplo, tá? Porque aqui, no caso, é a definição que a gente está vendo aqui. E aí, a gente vai, digamos, para a prática, né? Segue essa análise para o delta maior do que zero, no caso do qual a equação possui duas raízes distintas. Então, aqui, essa primeira definição aqui, quando a gente tem um delta maior do que zero, a gente vai ter aí duas raízes distintas. Isso a gente vimos também na aula anterior, né? E aqui vem alguns conceitos aqui, né? Quando as raízes for positiva, a gente vai ter que a soma dessa raiz vai ser o número maior do que zero, e o produto é a multiplicação, né, dessas duas raízes também vai ser maior do que zero. Quando as raízes for negativa, a gente vai ter uma soma que vai ser menor do que zero, ou seja, negativa, e o produto vai ser maior do que zero, ou seja, a multiplicação dessas duas raízes. Quando as raízes for de sinais contrários, a gente temos que o produto vai ser menor do que zero. Bom, isso aqui são conceitos, tá? A princípio aqui é a regrinha de sinal, tá? Quando a gente tem aqui, ó, digamos aqui, ó, duas raízes positivas, significa as duas é mais, né? Duas são mais. Se as duas é mais, a soma vai ser positiva e o produto também positivo, né? O produto é quando a gente multiplica, ó, mais com mais vai ser positivo. Quando a gente tem raiz negativa, imagina, duas raízes aqui negativas, dois valores negativos. Quando a gente soma dois valores negativos, o resultado é o quê? Negativo, né? Então, por isso, menor do que zero. E quando a gente multiplica?
quando a gente multiplica dois valores negativos, a gente tem menos vezes menos, o produto, o resultado vai ser positivo, certo? Quando a gente tem esse terceiro item aqui, raízes de sinais contrários, a gente só pode aqui concluir que o produto vai ser negativo, porque quando a gente multiplica sinais contrários, óbvio que vai ser um positivo, outro negativo, né? Então, aqui na multiplicação de dois valores, um positivo, outro negativo, o resultado da multiplicação vai ser negativa, certo? Então, por isso, produto menor do que zero. E nada se pode garantir aqui pela soma, né? Então, por isso que aqui só apareceu o produto. Bom, isso são conceitos, né? Então, porventura, possa ser que às vezes caia alguma questão voltado a isso aí, e é a questão aqui, a regrinha de sinal que a gente precisa aplicar. Bom, no sinal da função, a gente vai ter aí, no caso aí, que se atentar aí a esses três valores para delta. A gente vai ter três opções aí de valores, né? Primeiro, que esse delta seja menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, a função x tem sempre o sinal de A. Esse sinal de A aqui é aquele coeficiente igual eficiente que acompanha o x ao quadrado, certo? Enquanto A é aquele número que acompanha, que antecede aqui o x ao quadrado. O delta, agora aqui embaixo, aqui no o segundo agora, quando o delta for igual a zero, a gente que x é nulo para, caso aqui ó, em x igual a menos b dividido por 2a. A gente vai entender isso na resolução do x. E tem o sinal de A nos outros valores reais de x. Quando o delta for maior do que zero, a gente vai ter f de x tem sinal de A para das raízes e sinal contrário de A entre as raízes. Vamos avançar aqui. Esse aqui, no caso, são conceitos, né? Quando a gente for fazer estudo de sinal, a gente vai, do gráfico em si, a gente vai entender melhor esse conceito. Avançando aqui, no caso aqui é a demonstração aqui dos gráficos, né? As representação aqui, ó, quando tem aqui um delta menor do que zero, vai haver duas possibilidades de gráfico, né? Será que aqui, ó, esses dois gráficos aqui na parte superior, tá? Então, aqui, ó, a gente tem duas maneiras quando o delta for igual, for menor do zero, né? Ou seja, um número negativo. Quando o valor do delta der negativo, a gente vai ter aqui, ó, no caso é definido como f de x maior do que zero. O que isso fica? Para todos os valores quando a gente substitui na reta de x aqui, vai obter um y positivo, tá? Dentro da função. Quando, observe que aqui esse gráfico aqui, ela o que? Não corta o eixo x. Por que ela não corta? Porque não vai ter raiz. Quando a parábola aqui ela não corta o eixo x, significa que não tem raiz. Por isso que quando delta der negativo, a gente não tem raiz. Então, mas temos as duas possibilidades de gráfico. Concavidade voltada para cima, quando o Azinho for maior do que zero, né? Ou seja, quando A for positivo. E temos essa possibilidade de gráfico, que é concavidade voltada para baixo. Observa que aqui os valores de x, quando a gente atribuir dentro da função, o valor de y vai ser sempre negativo, né? Por isso, a definição fica, ó, f de x menor que zero. Ou seja, y vai ser negativo, tá? Para qualquer valor de x aqui, ó, quando a gente atribui determinado valor de x, a gente vai achar o correspondente de y negativo.
Passando para o segundo item aqui, que é quando o delta for igual a zero. Quando o delta for igual a zero, a gente vai ter duas possibilidades de gráfico, que é concavidade voltada para cima, quando A for maior do que zero, e a gente vai ter aqui um único ponto na reta X, ou seja, o x1 e o x2 vai ser igual. Quando a gente calcular lá aquela fórmula do x igual, achar as duas raízes. Então, vai ter um único valor. E os valores aqui, no caso de x, a gente vai ter essa primeira parte aqui, no caso dos valores, y maior do que zero, nessa parte aqui do x, e aqui também, nessa outra parte também, a gente vai ter os valores de y positivo. Tá? E nesse segundo outro gráfico, a gente também, no caso agora aqui, quando o A for, às vezes esse lado de cá é quando A for menor do que zero, ou seja, A for negativo, com cavidade voltada para baixo, da mesma maneira a gente vai ter um único ponto no eixo X, e aí o estudo do sinal aqui, a gente vai ter o Y aqui negativo, sempre o Y negativo, tanto para esse, quanto para esse outro intervalo. Bom, na terceira condição, né, quando a gente tem aí um delta maior do que zero. Quando o delta é positivo, logo a gente teremos duas raízes distintas. Esse primeiro gráfico nos mostra as duas raízes, com cavidade voltada para cima, e aqui agora a gente vai ter aí um estudo do sinal, onde aqui teremos os valores de y positivo, ou seja, maior do que zero. Temos aqui, ó, nesse meio aqui, ó, que a gente chama de entre as raízes. A gente chama isso aqui, ó, entre as raízes. No caso aqui, x1 e x2. A gente teremos aqui os valores de y negativo, os correspondentes de y negativo. Veja bem que aqui, no caso, não apareceu o eixo y, né, em nenhuma dessas ocasiões aqui. Porém, assim, independente de onde que ele está passando aqui, ó, se ele está passando aqui desse lado, ou se é fazer aqui ou que seja aqui no meio, para qualquer, independente de onde apareça esse eixo y, a gente sempre vai ter, ó, que aqui é o zero, né, no encontro dos dois eixos, o ponto de origem, que chamamos de origem. Então, os valores correspondentes para x, nesse intervalo entre o x1 e o x2, a gente sempre vai ter um correspondente em y negativo. Tá? Quando a gente for fazer a substituição em qualquer número desses x aqui, ó, dentro desse x1 e x2, a gente vai encontrar um valor de y negativo. Caso contrário, qualquer valor aqui menor do que esse x1 vai ser o y positivo, e esse outro intervalo, qualquer valor maior do que x2, teremos também aí os correspondentes em y positivo. Tá? Então, qualquer número que eu substituir, digamos aqui no finalzinho aqui, ó, se eu substituir um valor de x aqui, eu vou encontrar o seu correspondente, imagina que a parábola é infinita, eu vou achar o determinado ponto e qual o seu correspondente em y vai ser positivo, certo? Então, o estudo do sinal é isso. Temos essa outra, no caso, esse outro gráfico aqui, representação, quando o A for negativo, lembrando que no caso aqui se trata de delta maior do que zero, a gente também vai ter as duas raízes distintas, e aí o estudo do sinal vai ser de que maneira? Mesma coisa do anterior, só que aqui no caso aqui a gente tem que observar que é com cavidade voltada para baixo. Qualquer valor menor do que esse x1 aqui, ó, qualquer valor menor, a gente vai ter os valores de y negativo. Tá? Qualquer valor correspondente aí, ó, de x aqui, os valores de y vai ser negativo. Entre essas duas raízes aqui, imagina, vou fazer o eixo y aqui, mais claro para vocês, né? Que, no caso aqui,
não apareceu o y, que é independente se o y aparece mais aqui de um lado ou do outro, mas vai ser sempre o correspondente, sempre a mesma coisa, quando se trata de estudo de sinal. Então, aqui entre o x1 e o x2, qualquer valor que eu pegar entre essas duas raízes, o correspondente em y vai ser o quê? Positivo. Tá? Então, a gente vai ter esse intervalo aí, que o y vai ser positivo. E para qualquer valor maior do que esse x2, ó, qualquer valor para cá, sempre o correspondente vai ser um número negativo, tá? Porque aqui, ó, a gente vai achar um determinado ponto da parábola e o seu correspondente em y vai ser aqui um número negativo, que está abaixo do eixo x, certo? Então, isso aqui é que é o estudo do sinal. Veremos mais os exemplos, tá? Voltado a isso aí. Temos também aqui, que a gente vai estar vendo também, o vértice da parábola. O que é que vem a ser o vértice? A representação gráfica de uma função quadrática é a parábola. Isso nós sabemos, né? A parábola, com cavidade voltada para baixo ou para cima. Uma curva simétrica a um eixo que será sempre paralelo ao eixo das ordenadas. O ponto da parábola que indica o maior ou menor da ordenada é chamado de vértice. Tá? Então, o vértice é isso, é um ponto onde que ali a gente tem o maior ou menor número ali, um ponto daquele determinado correspondente ali do eixo das ordenadas. Como se trata de um ponto, o vértice possui duas coordenadas, que podem ser calculadas da seguinte forma. A abscissa do vértice é o x-vértice. A abscissa, sabemos aí que é o eixo x, né? Conhecido como eixo x, também é chamado de eixo aí das abscissas. É calculada a partir da média aritmética das raízes da função, que essa, no caso aqui, a fórmula, né? No caso, o x-vértice, a gente aplica essa fórmula aqui, ó, menos b dividido por 2a, que é a soma das duas raízes dividido por 2, certo? A soma das duas raízes dividida por 2. E a gente tem também no eixo das ordenadas, né? O eixo das ordenadas aqui, o vértice, que chamamos de y do vértice, é o menos delta dividido por 4a, certo? Então, a gente temos aí um par ordenado, quando a gente calcula aí o vértice, tá? Que é a fórmula aí, a gente vai achar o valor de x e o valor de y, tá? Um par ordenado aí, que chamamos de vértice. Avançando, esse vértice, né? Dentro desse vértice, a gente vai ter aí dois nomes aí que denominamos como ponto máximo ou ponto mínimo, tá? O que é o ponto máximo? Ponto máximo é se o A ele for maior do que zero, desculpa, no caso aqui, esse primeiro aqui, quando o A for maior do que zero, a gente vai ter um ponto de mínimo, certo? Quando o A for maior do que zero, a gente tem um ponto de mínimo. E no caso aí, o valor que se torna mínimo é o valor que a gente encontra aí para o x do vértice, né? E quando A, caso a segunda opção agora, quando o A for menor do que zero, a gente tem um ponto aí de máximo. Tá? Então, quando o A for menor do que zero, a gente encontra na parábola um ponto de máximo. Tá? Que esse ponto de máximo a gente calcula aí, dado pela a fórmula aí, menos delta dividido por 4A. Dentro desses pontos de máximo e ponto de mínimo, a gente pode aí, no caso aí, determinar a imagem de uma função. Tá? Então, a imagem de uma função quadrática é dada. Quando o A for maior do que zero, a imagem vai ficar, esse aqui é o y do vértice, até o infinito. Tá? Então, é o y do vértice, que é esse valor aqui, ó, que a gente calculou aqui do delta, até o mais infinito. Isso quando A for positivo.
que é concavidade voltada para cima, né? Quando A for, no caso aqui, negativo, concavidade voltada para baixo, a gente vai ter o intervalo que vai até, no caso aqui, o menos infinito, até o ponto aqui do x do vértice. Tá? Então, essas aqui são as definições aí do ponto de máximo e ponto de mínimo. Bom, avançando aqui, a gente tem aqui vem o primeiro exercício aí para a gente calcular e resolver o vértice, o valor aí de máximo ou de mínimo e o conjunto imagem. Além desses aqui, o que eu expliquei para vocês aí, eu vou acrescentar o item D aqui, ó, que esse exercício aqui, se vocês observarem, não sei se vocês estão acompanhando no módulo, ele é o exercício lá do módulo, tá? No caso aqui, eu vou acrescentar o item D, que a gente vai resolver aqui também, o sinal, né? Vou colocar no plural os sinais. Tá? Os sinais da função. Bom, então, vamos lá, começar aí, né? A gente vai fazer, então, aqui, foi dada essa função, e aí a gente vai iniciar aí todo o procedimento, desde a aula que a gente aprendemos na aula anterior, e aí a gente, dando continuidade, a gente vai calcular aí esses 3 itens. Começando, a primeira coisa que eu preciso identificar aqui é transformar essa função em uma equação, né? Que nada mais é do que x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Bom, então, para isso aqui eu vou ter os 3 coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C. Coeficiente A, no caso, o número que antecede o x ao quadrado, é o número 1. Coeficiente B vai ser o menos 4. E o coeficiente C, o número 3. Agora a gente vai aplicar aqui a fórmula do delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazendo a substituição, vamos ter que delta é igual, o valor de B é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, que multiplica menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, que é 3, né? Resolvendo isso, então, vamos ter que delta igual menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, vamos ter mais 16. Aqui, menos vezes menos, ou vezes mais, vai dar o resultado aqui menos, né? 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, aqui ficamos que delta é igual a 16 menos 12. Ou seja, delta vai ser igual a 4, né? Bom, delta maior do que zero. Eu já sei que no gráfico eu vou ter duas raízes distintas. Então, vamos lá calculando aqui o valor de x. Vou fazer nesse lado, voltando aqui, para a gente construir o gráfico desse outro lado. Então, a fórmula do x é o quê? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do valor de delta dividido por 2, que multiplica a. Então, vamos ter que x é igual menos, o valor de b é menos 4, mais e menos a raiz quadrada de 4, o valor do delta, dividido por 2, que multiplica 1, né? 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, aqui vamos ter que x é igual menos com menos mais, então aqui ficou 4 positivo, mais e menos a raiz quadrada de 4 é igual a 2, e no denominador vamos ter que 2 vezes 1 igual a 2. Então, aqui vamos ter x1 vai ser igual, vamos utilizar o positivo primeiro, né? 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 igual a 3. Então, aqui já chegando na nossa primeira raiz. E a segunda raiz vamos ter o x2, que é igual, agora a gente vai utilizar o sinal de menos, né? Então, vai ficar 4 menos 2 é igual a 2, dividido por 2, que vamos ter aí 1, né?
Bom, então chegamos aí os zeros da função, que chamamos de zero, né? É o 1 e o 3. Bom, aqui a gente já pode construir o gráfico, né? Só que como a questão pede o vértice aqui também, ó, a gente vai calcular o vértice, aí a gente já faz o gráfico com todas as informações, né? Então, vou mudar de cor aqui, ó, colocar o cor verdinho aqui para a gente calcular aqui o x do vértice, né? Então, vou fazer aqui no caso o vértice, eu vou iniciar calculando o x do vértice, depois eu calculo o y do vértice. O x do vértice, no caso a fórmula é dada menos b dividido por 2a. Então aqui o x do vértice vamos ter menos, o valor de b é menos 4, então vai ficar menos 4, dividido por 2, que multiplica o valor de a, que é 1. Então 2 vezes 1. Logo, vamos ter que x do vértice vai ser igual, menos com menos vai passar a ser mais, então vai ficar 4 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, x do vértice aqui, 4 dividido por 2 é igual a 2. Bom, achamos o primeiro, x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice, fazendo aqui do lado, o y do vértice é dado o valor de menos delta dividido por 4a. 4 que multiplica a. Então, o y do vértice, vamos ter menos o valor do delta. Qual foi o valor do delta que a gente achou? Bom, o valor do delta foi igual a 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4 que multiplica o valor de a é 1. Então, 4 vezes 1. Logo, o valor do x do vértice, vamos ter menos 4 dividido 4 vezes 1, o denominador é igual a 4. Então, aqui, 4 dividido por 4 é 1, e o sinal menos vezes mais vai ser menos, portanto, o y do vértice, chegamos aí no valor de menos 1. Portanto, o conjunto aí do vértice, chegamos no valor de 2 para o x, sempre o x é o valor primeiro, né? E o y menos 1. Então, ficou esse, digamos, par ordenado aí do vértice da função. Bom, eu acho que eu vou abrir uma nova folha aqui, porque a gente, para fazer o gráfico e fazer o estudo do gráfico, vai ficar muito embolado aqui. Tá? Então, eu vou abrir uma nova aqui. A gente só memorizar aqui, a gente vai precisar só das raízes, né? O conjunto das raízes foi o 1 e o 3, e a gente vai precisar também desse, é o 2 e o menos 1. 2 e menos 1. Certo? Então, aqui, ó, eu vou abrir aqui um novo. Bom, então, construindo o gráfico, fazer aqui, o x isso aqui é o y, e no horizontal, o x. Bom, então aqui os números as raízes que encontramos foi o quê? As raízes foi o 1 e o 3, né? Então, vou numerar aqui o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Então, eu sei que a parábola vai passar nesse ponto 1 e vai passar nesse ponto 3. Bom, o coeficiente C foi o qual? Aquele número do termo independente? Foi o 3, ó. Olhando lá na função, aquele pontinho C lá foi o 3. Então, eu sei também que esse gráfico vai cortar nesse ponto 3. E o vértice que a gente encontrou foi o ponto 2 e menos 1, né? O 2 é o do x e o menos 1 do y. Então, vou fazer aqui o menos 1. Eu vou só pontilhar aqui, né? Que o vértice é do 2 do x ao menos 1 do y. Então, o ponto de vértice, esse ponto aqui de verde aqui, ó. Vou fazer o Vzinho aqui de vértice. Bom, então agora eu vou
fazer o gráfico, né? Eu já tenho aqui tudo que eu preciso, que é as duas raízes. Eu sei que a parábola ela corta aqui no 3, o eixo X, vem até o vértice e passa aqui pelo 1 e o 3. Então ela vai ficar. Bom, então aqui está a função f de x, né? Foi a função f de x, está aí a representação gráfica aí dessa função dada aí. Bom, então agora a gente vai fazer aí o que o estudo aí pede, né? Nos pede. No caso, a letra A, ele pediu o quê? A letra A pediu o vértice, né? O vértice a gente calculou lá, que foi o quê? A gente achou o valor de x igual a 2, esse ponto aqui, ó, 2, e o valor de y menos 1. Pronto, já está respondido o item A. O item B, ele nos perguntou o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Bom, então vamos lá, entender, né? O ponto aqui, no caso que a gente está referindo, é esse pontinho aqui que está de verde. No caso é o vértice. Se a gente for olhar no caso aqui, esse vértice aqui, ele vai ser o quê? Ele é o ponto mínimo aí, né? Não existe nenhum valor menor do que esse para essa função, tá? Eu falo que não existe nenhum valor, no caso de y correspondente. Digamos assim, depois do menos 1, a gente vai ter aí o menos 2, né? Ou seja, nunca que eu vou ter um correspondente aqui, menos 2 em y. Por quê? Porque essa função ela só vem até o menos 1. Ela só vai ter correspondente em y valores maior do que menos 1. Porque quando a gente substitui qualquer valor de x aqui, ó, os correspondentes a gente vai chegar em um ponto dentro do gráfico, em cima dessas retas. E aqui, nunca que eu vou ter aqui seguindo aqui, no caso horizontal, nunca que eu vou chegar em um ponto aqui nesse gráfico, certo? Então, por isso, esse ponto menos 1 é o que chamamos aqui, ó, de o ponto mínimo, tá? Então, o item B, respondendo no caso aí o item B, é um ponto de mínimo, e a gente escreve também aí como o valor mínimo. O valor mínimo, no caso aí, é menos 1, tá? Ou nada mais do que ponto de mínimo, tá? Esse vértice aí a gente tem um ponto de mínimo. Bom, o item C. O item C pediu aí, no caso aí, a imagem da função. O que é a imagem da função? Imagem se refere aqui a esse eixo Y, tá? Imagem sempre referente ao eixo Y. Qual que é os valores correspondentes de Y que eu tenho nessa função? Eu vou ter aqui todo ponto aqui, ó, maior do que esse menos 1 para y, eu vou ter o correspondente. Aqui ele vai até o mais infinito, tá? Então, a gente representa, no caso, o conjunto imagem aí, ó, imagem dessa função f, vamos pôr assim, a função f, igual. Tem duas formas de representação de conjunto, tá? De conjunto imagem. Eu vou fazer as duas representações, que é a forma que a gente chamamos de algébrica e a forma de intervalo, tá? Então, aqui, primeiro, da forma algébrica, temos que para todo y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse y ele é igual ou maior do que menos 1. Olhando lá para o gráfico, a gente tem todo y maior ou igual esse ponto aqui, menos 1. Tá? Então, esse é a primeira representação da imagem. Então, dentro dos números reais, qualquer valor maior ou igual a menos 1 pertence a esse conjunto imagem da função. Ou, no caso, a representação de forma de intervalo, eu posso representar que a imagem dessa função g é igual. Bom, então aqui agora eu vou observar, no caso, quando se trata de intervalo, 2 pontos. O primeiro ponto
é esse ponto de início ou de final que a gente tem, né? No caso aqui ele tem um ponto de início, né? Ele vai iniciar a imagem aqui no ponto -1 e ele vai até o mais infinito. Então aqui, ó, a representação de forma de intervalo, a gente tem que observar também que o intervalo, o colchete, fica fechado quando o número pertence ao intervalo, no caso esse -1, ele pertence ao conjunto imagem, tá? Ele está dentro aí desse número que pertence ao conjunto aí, imagem de Y. No caso, o colchete fica fechado, -1, aí vírgula, e aqui ele vai até o mais infinito. Então, mais e o símbolo de infinito, né? E o sempre aqui, ele é o colchete aberto, tá? Quando se trata de infinito, sempre é aberto. Tanto quanto for o infinito negativo, quanto o infinito positivo, sempre aberto. Então, o item C também respondido, certo? Essas duas maneiras de representação aí. E por último aqui o item D que a gente acrescentou lá, que é o sinal, né? Os sinais. Bom, então vamos lá. No estudo do sinal de uma função, a gente tem 3 itens para a gente observar, tá? Primeiro, vou fazer aqui, ó, quando a função de x ela for maior do que zero, ou seja, positivo, tá? Maior do que zero se trata de números positivos. Bom, qual que vai ser os intervalos em que eu vou ter aqui os valores de y positivo? Então, a gente vai ter 2 intervalos aqui, tá? Vou fazer o símbolo aqui, ó, de mais. Estudo do sinal, a gente sempre faz o sinalzinho aqui para a gente não esquecer, né? No caso, qualquer valor menor, olhando para o eixo x aqui, ó, qualquer valor menor do que esse ponto aqui, ó, de 1, eu vou achar o correspondente dele, eu vou ligar aqui, ó, chegar na parábola, vou achar os correspondentes de y positivo, tá? Para qualquer ponto. Aqui vai até o infinito, aqui, ó, qualquer ponto, o valor de y correspondente vai ser positivo. E também eu tenho esse outro intervalo aqui, ó, esse aqui no final, para qualquer valor maior do que 3, o correspondente, ó, de y vai ser positivo, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades para o positivo, então eu já vou responder ele aqui, né? Como é que eu faço essa representação? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, para x, no caso aqui, ó, para x menor do que 1, né? Que é esse primeiro intervalo aqui, ó, para x menor do que 1. No caso aqui, essa parte eu já coloquei, né? Aqui f de x significa y, tá? Pessoal, sempre o f de x aqui, fazer aqui em cima, que f de x se refere a y, tá? É bom vocês terem essa observação aí, que sempre f de x é igual a y. Então, aqui, a gente vai ter, ó, f de x maior do que 0 para x menor do que 1 e, no caso é ou aqui, tá? Ou, que é um segundo intervalo, qualquer valor de x maior do que 3. Ou, no caso é x maior do que 3, certo? Então, o primeiro item para a função positiva já fizemos. Agora, o segundo. Lembrando que no caso do estudo do sinal, a gente tem que observar três critérios, tá? Para positivo, agora a gente vai fazer, ó, quando é que a função de x vai ser igual a zero. Igual a zero é quando ela intercepta o eixo x, tá? Então, quando ela for igual a zero, então a gente vai ter 2 valores aqui, que é quando o x, ó, for igual a 1, ou então quando o x for igual a 3. Então, aqui simplesmente para x igual a 1 ou x igual a 3. Tá? Então, nesses 2 valores aí, a gente vai ter o valor de y igual a 0. E y não é o valor de 0, né, na origem. Então, aqui, ó, o 0, a gente está vendo aí que o 0, a gente vai ligar, a gente vai chegar nesses 2 pontos aí da parábola. Bom,
Fizemos o segundo, agora o terceiro item, né? A gente vai observar para o sinal da função, é quando a função aqui for menor do que zero, ou seja, negativo. Quando é que a função aqui vai ser negativa? A gente vai ter, ó, entre essas raízes, tá? Então, eu vou representar aqui o sinal de menos entre o 1 e o 3. Tá? Então, para qualquer valor entre o 1 e o 3, quando eu atribuir lá na função, eu vou achar o correspondente, o número de y negativo, tá? Que vai ser essa parte inferior aqui, ó, abaixo do x. Então, para todo esse intervalo aí, ó, do 1 até o 3, a gente tem os valores, os correspondentes em y negativo. Então, a gente vai representar, como se trata de um intervalo entre dois números, a gente vai representar da seguinte maneira, aí a gente vai colocar, no caso, o menor ponto aqui, ó, que é o 1, aí eu vou colocar o x no meio, e o último ponto, que é o 3, e aí entre eles aqui eu vou colocar o sinalzinho, né, de maior que e menor que no caso o x ele é maior do que 1 e ele deve ser menor do que 3, certo? Então, essa representação do intervalo, a função vai ser negativa para esse intervalo aí entre o x aí, ó, que é do 1 ao 3, certo? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas etapas aqui? Quer que a gente volta, esclarece? Poderia voltar essa letra D aí, por favor? A letra D, né? Vamos lá então aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui, porque aí eu vou acompanhando aí também. Pode estar deixando aí mensagem no chat, tá? É... Bom, vamos lá então aqui, voltando à letra D. É... A letra D, eu vou só abrir uma nova aqui, né? Acho que fica melhor. Um novo aqui. Bom, então aqui, ó, a letra D, que pediu aí o estudo do sinal, eu vou só fazer só os pontos que a gente precisa, né? Que é, no caso aqui, ó, lá passou no 1 e passou no 3 do X, e aqui o gráfico aqui veio até o menos 1. Opa, menos 1. Então, o gráfico, ele ficou assim, né? E aí aqui a gente vai fazer o estudo aí do sinal. Então, o estudo do sinal, os pontos que a gente deve observar, no caso é esse ponto aqui, ó, que é o ponto de mínimo, né? No caso, o menor número correspondente aí para x, que é menos 1. E aí a gente vai estar observando esses pontos 1 e esse ponto 3. Bom, então, no estudo do sinal, a gente tem três opções que a gente deve estar fazendo a observação, né? Que é para quando a função ela for positiva, quando a função ela for igual a zero e quando a função ela for menor do que zero. Sempre toda função de segundo grau a gente tem que fazer essas três observações. No caso aqui, sinalzinho menor que, né? Menor que zero. No caso, essa primeiro item maior do que zero, ou seja, positiva, né? Valor maior do que zero são valores positivos. Então, assim, a pergunta é, quais são os valores de y correspondente aqui a positivo? Os números de y positivos são esses números que estão acima dessa intercepção aqui dessas duas retas. Então, os correspondentes, para a gente chegar em um determinado valor aqui, a gente vai ter, ó, dois intervalos, que é esses valores aqui menor do que 1 no eixo x, quando eu for, digamos, ligar aqui no gráfico, que é o mesmo que substituir na função, a gente vai ter os correspondentes, tá?
Então, no caso, se eu pegar um número aqui entre o menor do que 1, eu vou achar um valor em y, esse eixo aqui é o do y, vai ser um valor positivo. Se eu pegar qualquer valor aqui, ó, até o menos infinito aqui, qualquer valor que x aqui sendo negativo, o correspondente dele, ó, quando eu vou chegar até no gráfico, eu vou achar o correspondente de y positivo, tá? Então, por isso, dentro desse intervalo aqui, ó, para qualquer valor de x, o correspondente em y será positivo, tá? Esse é o nosso primeiro intervalo. Porém, a gente tem outro, tá? Tem outra possibilidade de achar os valores de y positivo, que é esse último aqui, tá? São os valores maior do que 3 para x. Então, qualquer valor de x aqui, ó, se eu pegar maior do que 3, eu vou achar o correspondente dele em y, o quê? Positivo, que é maior do que zero, sempre acima do eixo x. Tá? Então, tem esses dois intervalos. Então, vamos lá fazer a representação. Então, aqui a gente vai ter aqui, para x, no caso, x menor do que 1, x menor do que 1, ou a gente tem a outra parte, que é o quê? No caso, o x maior do que 3. X maior que 3. Pronto, eu já fiz já os dois intervalos em que os únicos valores aí que a função ela vai ser positiva. Agora, quando é que o correspondente y vai ser igual a zero? Igual a zero a gente só tem aí dois pontos, né? Por se tratar de uma função segundo grau, qual a parábola ela corta duas vezes o eixo x, a gente vai ter duas opções. No caso que é o ponto aqui, ó, x quando for igual a 1, então aqui ó, para x igual a 1, ou também a gente tem esse outro ponto que é o ponto 3, para x igual a 3, tá? Que é o mesmo que a gente chamamos aí de zero da função, né? Quando eu pego a função e substituo ela por o x, eu vou substituir por 1, o y vai ser zero, tá? Então, por isso aqui, ó, f de x, voltando de novo, fica igual a y, né? Quando eu substituir dentro da função dada o valor, substituir o x por 1, o y vai ser zero. Ou, se eu substituir o y por 3, também vai ser zero. Tá? Existe somente esses dois valores de condição aí para que a função seja igual a zero. Certo? Bom, agora, por último, quando que é que essa função aqui, ela assume aí o y negativo, ou seja, menor do que zero. Aí agora a gente vai ter aqui, ó, fazendo o estudo aqui, a gente vai ter, ó, para qualquer valor entre o 1 e o 3, qualquer valor aqui que a gente for substituir de x, a gente vai ligar até chegar no gráfico, e o correspondente dele ó, vai ser o y negativo. Então, o y negativo, ela assume todos os valores x ó, entre 3. Então, a gente tem esse intervalo aí, em que y vai ser negativo. Então, a representação vamos ter para... Aí agora, como é um intervalo, a gente coloca, no caso aí, os dois extremos, que é o 1 e o 3, e aí sabemos que, no caso, o x ele tem que ser maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 3. Então, a representação fica assim, x menor do que, 1 menor do que x e x menor do que 3, certo? Esse intervalo aí em que a função passa a ser negativa. Tranquilo? Conseguiu entender aí? Sim, a gente vai resolver mais entendi. assim, né? Então vamos lá, tem mais exemplos ainda, mais situações aí para a gente resolver. Agora tem aí esse segundo exemplo, o exemplo 2 aí. Eu vou avançar para esse exemplo 3 aqui, porque o 2 ele é bem parecido com o 1, tá? Porque eu estou olhando na hora que talvez a gente não consiga resolver, e se for o caso a gente volta nesse 2 aí, tá? Então eu vou passar aqui esse exemplo 3.
Vamos lá, então. Resolvendo aqui o exemplo 3. Aqui, como a gente fez desde a aula anterior, inicialmente a gente vai passar isso aqui para uma equação, que é simplesmente igualar a zero, né? 4x menos 5 igual a zero. Feito isso, agora eu vou identificar aqui os coeficientes A, B e C. O A aqui vai ser menos 1, o B vai ser 4 e o C vai ser menos 5. Substituindo aqui os valores aqui de delta, né, vamos ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vamos ter delta vai ser igual, o valor de B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 5. Então aqui vamos ter delta igual 4 ao quadrado, 16. 16. Aqui a regra de sinais, ó, é menos com menos, mais com menos, menos. Então aqui vai ser menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então temos aqui 16 menos 20. Logo, 16 menos 20 vai ser a diferença, né? E o sinal do 20, que é o maior número. Então vai ficar menos 4. Oba, a gente chegou aqui no valor de delta negativo. Qual que é a condição quando o delta é negativo? Não temos raízes. Então aqui parou, aqui não precisa calcular o x, né? Não vamos ter nem o x1 e nem o x2. Ou seja, o gráfico ela não vai cortar o eixo x. Então aqui a gente já pula aqui para o vértice, tá? Vamos calcular então o vértice para a gente desenhar o nosso gráfico. O vértice, eu vou iniciar calculando, no caso, o x do vértice. X do vértice é dado por menos b dividido por 2a. Então, vamos ter que x do vértice é igual menos o valor de b é igual a 4. E o valor de a é igual a menos 1. Então, ficou 2 que multiplica menos 1. Então, aqui, para o x do vértice, vamos ter menos 4 no numerador. No denominador, vamos ter 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos com menos mais, 4 por 2 vai dar 2, né? Então, aqui a gente chegou aí 2 positivo para o x do vértice. Agora, a gente vai calcular aqui o y do vértice. O y do vértice é dado menos delta dividido por 4a. Então, vamos ter y do vértice igual menos, agora, muito cuidado aqui, tá? Muitos alunos erram nessa parte, que esse menos delta, no caso, é o da fórmula. E o menos delta aqui, ó, menos 4, é o valor do delta. Então, eu vou ter que pôr dentro do parênteses, ó, menos 4, porque a regra de sinal, ele vai acabar passando a ser positivo. Muitos erram nessa parte, tá? Então, tenha atenção. 4 no denominador, que multiplica o valor de A, que é menos 1. Então, o y do vértice vai ser igual, menos com menos passa a ser mais, então 4 positivo no numerador, e no denominador vai ficar 4 vezes menos 1, ou seja, menos 4. Então, aqui, ó, mais com menos passa a ser menos, 4 por 4, 1. Oba, chegamos aí no y do vértice, 1 negativo. Tá? Então, o vértice, o conjunto aqui, o par ordenado do vértice, ficou o valor de x, 2. O valor do y, menos 1. Bom, se eu tenho o vértice da parábola, eu tenho o valor de czinho, ó, que é lá na função. Eu vou lá, o termo independente, tá? Isso aqui é o valor de c. Agora aí a gente pode aí construir o gráfico, né? Então, eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Eu acho que eu vou abrir uma nova folha, novamente, que a gente já vai responder aqueles itens lá, né? O mesmo item lá da questão primeira. Então, aqui, ó, só atentar no caso aí que a gente precisa do vértice, né? 1 e menos, o 2 e menos 1. Então, aqui, construindo aqui o gráfico, vou fazer aqui o valor de y. E aqui a gente vai ter aqui o valor de x. Bom,
os valores do vértice, deu no caso é de x, deu 2, né? Então, vou numerar aqui o 2, vou precisar desse 2, e o do y do vértice deu menos 1, né? Menos 1, então vai ficar aqui assim. Então, esse ponto, ó, de vértice, ele vai ficar aqui assim, fazer aqui verde aqui, ó, já pôr aqui o V, né? Esse aqui é o ponto de vértice, tá? Esse ponto do 2 ao menos 1. Foi o conjunto aí do que a gente encontrou para o vértice. Bom, qual que é o outro ponto que a gente deve estar observando? Foi o valor de C, né? Que foi menos 5. Então, o menos 5 ele vai ficar cá embaixo, né? Vou colocar aqui o menos 5. E aqui agora eu já posso desenhar aí a minha parábola, né? O qual ela corta aqui o eixo X com cavidade voltada para baixo, né? Porque o valor de A é negativo, ou seja, menor do que zero, então a parábola ficou assim. Bom, então aqui agora a gente vai estar fazendo aí o estudo aí desse gráfico, né? O primeiro item lá, que o item A, que nos perguntou o vértice, né? Então, respondendo o item A, lembrando que foi aquela primeira questão lá do módulo, né? Que tem esses itens. Caso o vértice, aqui o que encontramos foi de 2 e menos 1. O B pergunta o valor máximo ou o valor mínimo, né? Bom, então olhando aqui agora, com cavidade voltada para baixo, então esse valor dessa parábola aqui, ó, nesse ponto V, ele é um valor máximo. Não existe um outro valor maior do que esse. Então, por isso que chamamos de máximo, tá? Qual que é esse valor máximo? É o menos 1 aqui, ó, correspondente de Y. Então, aqui, ó, é o valor máximo, tá? Valor máximo. Então, aqui o valor máximo é menos 1, tá? Que também a gente pode chamar de ponto máximo, tá? Então, o ponto máximo é menos 1. Bom, o item C. O item C, ela nos pede a imagem, né? Então, a imagem dessa função foi dada como H, né? Então, no caso, a imagem da função H vai ser igual. Aí, primeiro eu vou fazer de forma algébrica, que é para todo x pertencente aos números reais, tal que y. Aí agora eu vou analisar aqui, ó, o gráfico. Tal que y, ele vai ser qualquer valor menor, tá? Todos os valores aqui, ó, de y, ele vai ser menor do que esse menos 1, correspondente para essa função. Então aqui, ó, menor ou igual, porque o próprio menos 1 está incluso, tá? A menos 1, certo? Então, fecha chaves. Pronto, já tem a primeira representação. Ou, no caso aqui vou fazer aqui, ó, ou, no caso, a imagem, forma de integral, a imagem dessa função vai ser representada. Aí eu vou observar os dois pontos, né? No caso, ele está indo aqui, ó, por menos negativos. Ele vem, na verdade, aqui do menos negativo, né? Infinito, menos negativo, e vai até o ponto máximo aqui de menos 1. Então, aqui na hora da representação do intervalo, eu começo com menos negativo, lembrando que o infinito sempre é colchete aberto, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos negativo, infinito, vírgula, e vai até o ponto mais 1, ou desculpa, menos 1. Faz aí o ponto menos 1 fechado, porque esse menos 1 pertence a esse intervalo, certo? Então, a representação aí de forma aí de intervalo, de colchete. Bom, então respondido a imagem, agora a gente vai no item D, né? Que é o sinal da função. O sinal da função, para essa parábola aqui, ó, digamos que é uma parábola especial, né? Que ela não cortou o eixo X, então, de qualquer maneira, a gente vai fazer as três observações, né? Aquelas três observações, ó, quando f de x for positivo,
caso maior do que zero. Aí depois a gente vai fazer quando f de x for igual a zero. E por último, quando for negativa, né? Quando f de x ela for, no caso, menor do que zero. Só observação no caso dessa função que foi dada como h, né? Então vou mudar aqui a h, sempre com h maiúsculo aí. Então aqui, observando o gráfico, quando que é que essa função h que ela vai ser maior do que zero? Maior do que zero, no caso aqui, são os valores de y, olhando para o y. Quando que é que y aqui ele vai assumir um valor maior do que zero? Nunca, né? Porque qualquer valor que eu pegar aqui de y aqui, eu não vou achar correspondente. Dentro dessa função não vai existir valor para y maior do que zero. Então aqui, ó, simplesmente, aqui eu vou fazer aqui o símbolo, né, de não existe, tá? Que é um ezinho contrário aí cortado. Então não existe valores para essa função positiva. No valor, quando for igual a zero, a mesma coisa, né? A gente não tem aqui, ó, a parábola não cortou o eixo x, que quando ela é zero, quando corta, né? Aqueles valores que interceptam o eixo x. No caso, não existe. Então, simplesmente, aqui também não existe, tá? Então, a função h, ela não assume valores para igual a zero. E por último aqui, quando que é que essa função ela vai ser, no caso, negativa? Então, ela vai ser negativa para todo o valor de x, tá? Qualquer valor de x. É até um símbolo matemático que a gente utiliza, eu vou até fazer ele aqui, para que vocês, de repente, deparem com ele. É um A de cabeça para baixo. Isso aqui significa para todo, tá? Para todo o valor, no caso referente aqui a x, para todo o valor de x pertencente aos conjuntos dos números reais. Ou seja, qualquer valor dentro dessa função dada aqui, ó, se eu substituir o valor de x por qualquer valor, sempre o valor de y vai obter um valor negativo. Tá? Qualquer valor que eu substituir dentro da função dada, dentro dos números reais, o correspondente em y vai ser o número negativo, tá? Qualquer aqui valor, eu vou chegar num ponto em que o y, seu correspondente em y vai ser negativo, certo? Alguma dúvida nessa questão? Em um determinado ponto aqui, eu só estou fazendo aqui para vocês verem que sempre, dependente do valor aqui do x, eu vou achar o correspondente do y aqui negativo. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa questão? Vou ver aqui o chat. Tudo certo, beleza. Vamos ver então aqui. Estamos já chegando aqui na reta final, né? Mas eu acho que deu para mim explicar aqui a parte de quando intercepta o eixo x e quando não intercepta, né? Só voltando aqui. No caso aqui, teria essa outra função aqui, que é parecido com essa última que resolvemos, só que a parábola ela fica acima do eixo x, né? Ela não vai interceptar aí no eixo y. Para a gente encerrar, então, aqui, ó, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês, que é fazer isso que fizemos aqui agora, nessa aula de hoje, fazer esse estudo, tá? Então, eu trouxe aqui algumas funções, segundo grau, tá? Aí, assim, essa atividade aqui, eu vou estar postando ela lá no Classroom, certo? E aí, assim, eu vou deixar em aberto, assim, como eu falei lá para vocês, isso aqui não é valendo nota, é só mesmo assim, para mim ter uma devolutiva de vocês, saber se vocês realmente estão conseguindo entender as aulas, e aí, a depender das devolutivas dessas questões, eu vou estar fazendo retomada,
ou então, digamos, a gente pode estar vendo aí a possibilidade de estar marcando um horário, digamos, extra com vocês, a gente vê o dia que vocês têm disponibilidade, preferencialmente no caso à noite, e aí a gente vai estar resolvendo essas questões, tá? A gente vai trazer essas questões e resolver. E aí aproveitar, digamos, um horário a mais aí para a gente ter, para a gente estar tirando essas dúvidas, certo? É obrigado a devolver, responder e entregar lá no Classroom, professor? Não, não é obrigatório, tá? Você não será penalizado caso não entregue. Mas, como eu falei para vocês, a gente precisa, digamos, fazer uma parceria que para o professor saber como ele está sendo nas aulas, saber como é que está a produtividade de vocês, eu preciso, digamos, uma devolutiva, né? E isso aqui fica como devolutiva. Professor, só consegui resolver, essa semana foi corrido e eu também ainda não estou muito bem nesse assunto, eu ainda estou revendo outras questões, assistindo alguns vídeos extra no YouTube, a gente sabe que tem professores excelentes no YouTube, assistir aulas lá de 10 minutos, tem cada aulas bastante explicativas, pode estar fazendo isso também, e aí, professor, só consegui resolver uma. Ótimo, entrega lá, faça a postagem lá no Classroom. Tem dificuldade para postar no Classroom? Nos procura que a gente vai estar orientando como que você deve fazer. E aí também já é uma maneira de você estar aprendendo a lidar com as plataformas digitais que possivelmente você entrando na universidade você vai precisar lidar, tá, com essas plataformas. Plataforma digital é tendência, então a gente precisa estar aprendendo a manuseá-lo, certo? E além dessas atividades, não é cobrando muito, tá? Eu vou deixar isso aqui para a gente ficar debatendo lá no grupo de Gmail, tá? Lá no grupo do Gmail eu vou estar sempre postando algumas dicas lá, pessoal, ó, tal questão de tal módulo, da página tal e tal, vocês aplicam essa fórmula que vocês vão conseguir resolver. Lembrando, por que eu estou trazendo, no caso, essas questões de módulo? São questões de vestibulares. Ali só tem questão, no caso, assim, é a realidade, né? Então, a gente precisa saber o que ocorre na realidade para a gente não ser pego de surpresa, né? Quando a gente chegar lá nas questões de vestibular de Enem, o qual é o objetivo de vocês, certo? E aí, dentre essas questões aí, no caso aí do módulo, no caso, o que eu vou solicitar para a gente estar debatendo lá agora são as questões voltadas para a função quadrada, tá? Que é esse módulo 8 e módulo 9. Eu te dando uma olhada lá, no caso, são 30 questões ao todo. Aí, se você. Essa número 1 está com. Tô tendo dificuldade. Vou ver aqui a questão 8, a questão 9, ou a questão 10. Vai lá, conseguiu resolver, que bacana. Tem que ter a resposta no final do livro. Consegui, bater o resultado. Eu vou postar lá para os colegas, ver se conseguiram resolver também. E se utilizou a mesma metodologia que eu utilizei. E aí a gente vai gerando esse debate, essa discussão, qual a gente só tem a ganhar, só tem a agregar. E assim é a proposta, tá? De debate aí, eu também vou estar auxiliando, dando dicas. Pessoal, aplica essa fórmula aqui em tal questão, vocês vão conseguir resolver. Certo? Acordados? Estamos de acordo? Então, então a nossa aula de hoje encerramos por aqui, né? E então até a próxima